Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Alisson Iego. Estou aqui hoje para ensinar a vocês um pouco sobre função logarítmica. Hoje a nossa aula vai ser sobre função logarítmica. E bem, pessoal, antes de a gente começar a falar sobre função logarítmica, é bom a gente resgatar lá de trás que a função logarítmica ela é inversa à função exponencial. Por isso, para a gente resolver, fazer algumas coisas, a gente utiliza tanto conceitos e propriedades que advêm da função logarítmica. Tudo bem? Aqui nós temos a definição e a gente vai dar uma lidinha. Dado um número real A, onde A é maior que zero e diferente de 1, chamamos função logarítmica de base a função f, que vai de reais positivos, ou seja, os reais diferentes de zeros e positivos. Esse aqui é nosso conjunto domínio, pessoal. E nosso conjunto domínio vai de reais positivos em reais, que associa a cada x o número de log de x na base A. Agora eu vou explicar para vocês os componentes. Só que antes aqui, ó, esse papelzinho que eu fiz aqui representa o que a gente escreveu aqui em cima, só que na linguagem matemática. Ou seja, é uma função onde seu domínio vai de reais positivos e nos dá uma imagem de reais. E associando cada x a um log de x na base A. E base, professor, você não me explicou ainda o que é base. Vou explicar agora. Vamos ver os componentes. Sempre que a gente vê algo desse tipo, a gente tem que lembrar de uma função logarítmica. A gente vai ter o log. O que significa esse log? É para representar que é uma equação logarítmica. Log vai ser a sigla que logaritmo. E a gente vai ter esse x, no qual esse x é o logaritmando. E esse aqui embaixo, do lado da bundinha do g, a gente chama de base. O resultado disso tudo, no qual eu denominei de y aqui, é o logaritmo. Tudo bem? E aqui, pessoal, nós temos algumas condições de existência, que eu anotei aqui do lado. Essas condições de existência, como o próprio nome sugere, como o próprio nome diz, são condições no qual, a qual fazem com que uma coisa exista, fazem com que uma coisa venha a acontecer. Ou seja, uma função logarítmica ela não existirá, ela não virá a existir. Entenda muito bem, isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. Ela não virá a existir caso o A, no qual agora a gente já sabe que é a base, ela for menor que zero, quando ela for menor que zero, isso é quando não existe, e igual a 1, já que a condição diz que ela necessariamente, o logaritmo, deve ter uma base maior que zero e diferente de 1. E se caso o nosso x, que é o nosso logaritmando, for menor do que zero, então já viu, né? Vai ser a mesma coisa. A gente não vai conseguir fazer o que existe. Mas, professor, você tem como nos exemplificar isso? Então, sim, senhor. Aqui embaixo a gente vai fazer rapidinho alguns exemplos e ver como é que acontece. E outra coisa importante, pessoal, é essa parte aqui, ó, bem importante também. Como eu falei para vocês, a gente tem a função logarítmica sendo a inversa à função exponencial. E isso aqui, pessoal, isso aqui, o log de x na base A vai ser igual a y, se somente se, esse símbolozinho aqui, ó, pessoal, ele vai nos indicar se somente se a base elevada ao logaritmo foi igual ao logaritmando. Tudo bem? E agora a gente vai utilizar aqui com exemplos que contradizem essas condições de existência aqui. Tudo bem? A gente vai utilizar primeiramente nossa base, nossa A como sendo menor do que zero, já que a gente viu que aqui tem que ser maior do que zero, e vamos ver o que acontece. Vamos lá, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar a base, elevar esse aqui, ó, elevar ao resultado que tem que dar igual a esse, certo? Então vamos lá, vamos pegar essa base, elevar a esse que tem que dar igual a esse. Vamos lá, a gente vai pegar o menos 3, que é a nossa base, elevar o y, que tem que dar igual a 27. Pessoal, rapidinho, fazendo a fatoração do 27. Como é que a gente consegue transformar esse 27 numa base 3? Vamos tentar aí? A gente vai pegar o menos 3 elevado a y, que vai ser igual a quanto? 3 elevado a 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Só que, pessoal, aqui podem ver que a gente não consegue resolver. Por quê? Quando a gente tenta resolver equações numa exponencial, a gente vai procurar igualar as bases
e trabalhar somente com os expoentes. Só que aqui a gente não tem como fazer essa igualação de bases, já que aqui nós temos um número negativo e um número positivo. Logo, a gente não consegue de maneira alguma resolver isso. Ou seja, o nosso A, que é a nossa base, tem que atender aquela condição, A sendo maior que zero e diferente de 1, certo? Vamos fazer com outro aqui igualando a zero, para ver se dá certo, se a gente consegue um resultado pleno. Vamos lá, vamos pegar esse, elevar esse, que tem que dar igual a esse. Vamos ver se vai dar certo? Vamos pegar o zero elevado a y, que tem que dar igual a 5. Aqui de cara, pessoal, a gente já não consegue mais continuar, não consegue mais desenvolver. Já que eu faço essa pergunta para vocês. Imagine um número elevado a uma base zero, independente do expoente que seja. Qual é o que ele vai nos retornar? Independente não, sendo um expoente diferente de zero, que a gente vai ter uma indeterminação caso isso aconteça. Mas, independente do expoente que seja, ele vai nos retornar a base, ou seja, daquelas propriedades de potência. Se a gente tiver uma base zero, se o expoente for 1, 2, 3, 4, 5 e aí por diante, ele vai nos retornar a base zero. Ou seja, a gente não consegue colocar um expoente aqui, um número nesse expoente que vai nos retornar um 5. Logo, a gente também não consegue ter isso. O logaritmo, quando a base é zero, não vai existir. Igualmente, quando for aqui também, não irá existir. E agora, a gente tem a basezinha maior do que zero. Certinho, a gente respeitou uma das condições de existência. Porém, nós vamos ter aqui o logaritmano sendo menos 4. E a gente viu que o logaritmano ele tem que ser maior do que zero, ou seja, ele não pode ser um número negativo. Certo? Vamos lá tentar resolver. A gente vai colocar esse elevado a esse, que tem que resultar esse. E a gente vai pegar aqui, ó, vai ser 2 elevado a x. Na verdade, y, ali era para ser um y, mas tudo bem. Que vai ter que resultar, vou colocar aqui, ajeitar, que vai ter que ser um y, que vai ter que resultar um menos 4. Pessoal, quando a gente realizar a fatoração do menos 4, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 2y igual a menos 2 elevado a 2. E aí, onde é que a gente não consegue resolver isso aqui? Pessoal, mesmo exemplo desse aqui. A gente não consegue ter bases iguais. E pelo fato da gente não conseguir ter bases iguais, a gente não consegue desenvolver isso aqui. E logo isso aqui também não existe. O logaritmo disso aqui não vai existir. Certinho, pessoal? Agora eu vou dar para vocês uns exemplos gráficos, tá? Fazer alguns exemplos gráficos para a gente poder desenvolver e ver como é que funciona. Aliás, antes disso, tem um exemplo aqui que eu acabei esquecendo de colocar para vocês, que é quando a gente tiver um log com a base igual a 1, né? A gente disse que a base ela tem que ser diferente de 1. E a gente não está tentando ver se isso realmente acontece, se caso a gente contrariar, vai continuar acontecendo. Então a gente vai ter aqui o log na base 1 de 3. Isso vai nos resultar um y, certo? Coloquei aqui tudo de preto, mas aqui embaixo vai ser de vermelho. Vamos pegar esse, elevar a esse, que tem que nos resultar esse. A gente vai fazer 1 elevado a y, que tem que ser igual a 3. Pessoal, aqui a gente vai ter que lembrar de uma propriedadezinha de potência, que diz o quê? Sempre que a gente tiver uma base 1, agora sim, independente do número que esse expoente aqui adotar, que ele for substituído, a gente sempre vai ter como retorno o próprio 1. Logo, a gente não consegue colocar um x aqui, utilizar um expoente, no qual essa potência resulta no nosso número 3. Logo, isso daqui também não vai existir para a gente, tá? Agora, já que a gente viu um pouco como é que funciona, a maneira de resolver como funciona, a gente vai ver o comportamento gráfico. E a gente vai ver quando ele é crescente e decrescente, tá certo? Bem, pessoal, agora a gente vai fazer a análise gráfica. A gente vai fazer a análise gráfica de uma função logarítmica. Vamos ver o seu comportamento gráfico. E, professor, eu sei que vocês querem mostrar o que é crescente e decrescente, mas como eu saibo disso? Como eu posso ter ciência de que isso vai acontecer, de que o gráfico vai ser crescente ou decrescente? Aqui, pessoal, nesse quadradinho aqui é que a gente vai ter essas propriedades.
Ou seja, quando essas características acontecerem, o gráfico vai ser crescente e decrescente. Quando a nossa base for maior do que zero, ou seja, um número positivo, a gente vai ter um gráfico crescente, um gráfico de função logarítmica crescente. E decrescente quando o ar estiver maior do que zero e menor que 1. Ou seja, quando o gráfico tiver um número fracionário. Tudo bem? Ah, professor, mas eu nunca na minha vida, nunca vi um gráfico de uma função logarítmica. Pois bem, para tudo tem a primeira vez e a gente vai fazer nada mais nada menos do que o esboço dele. Eu, junto com vocês, aí de casa, vamos fazer o esboço dessa função logarítmica. E é o seguinte, lembrando ó, que aqui é o nosso domínio, no qual esse lado aqui a gente vai atribuir valores ao x, ó, ao x, e aqui nós vamos atribuir valores ao y. Tudo bem? A gente vai atribuir valores ao y. E, pessoal, lembrando que o domínio, a gente falou lá atrás, que ele levava de reais positivos, certo? E no domínio, e nos levava até uma imagem de reais, certo? Então a gente vai pegar aqui números, atribuir números a x, substituir aqui e ver o que é que dá. Aqui, ó, pessoal, a gente vai fazer o gráfico disso aqui, de y, dessa função, log de x, quando a base for 2, certo? A gente, já deixei aqui anotado que a gente vai fazer aquela coisinha que a gente aprendeu. A gente coloca a base elevada ao logaritmo, que tem que ser igual ao logaritmando. Tá, vamos lá, vamos substituir. A gente vai colocar o log de x. Quem é x? A gente vai colocar aqui sendo um quarto. É um número real positivo, certo? E aqui a base vai ser 2, 1/4, que tem que ser igual ao y. Certinho? Então o que, é que a gente vai fazer? A gente vai elevar esse a esse, vai colocar 2 elevado a y, que tem que ser igual a isso. Ou seja, vai ser 2 elevado a y, que tem que ser igual a 1 sobre quarto. 1/4. E como é que a gente consegue fazer isso? A gente tem que deixar as bases iguais, né, pessoal? E como a gente consegue fazer isso? A gente coloca 2 elevado a y, que tem que ser igual. Isso aqui, a gente pode escrever como sendo isso aqui também. Que isso aqui também pode ser escrito dessa maneira aqui, ó. 2y, repetimos ali. Esse 2 elevado ao quadrado, quando essa fração é elevada a 1, a gente inverte. A gente inverte e troca o sinal do expoente aqui. Ou seja, a gente vai ficar com 2 elevado a y, isso aqui é elevado, tá? Vou até ajeitar aqui para ficar mais bonitinho. 2 elevado a y, que vai ter que ser igual a A. 2 elevado a y, que terá que ser igual a 2 elevado a menos 2. A gente tem as bases iguais, pessoal. O que é que a gente faz agora? A gente aprendeu que a gente, quando tem bases iguais, a gente desconsidera as bases e trabalha só com expoente. Logo, a gente tem y igual a menos 2. Ou seja, quando a gente tiver no domínio 1/4, a gente vai ter aqui o menos 2. Em x, 1/4 e y menos 2. Vamos dar certo no gráfico? O x sendo 1/4, o quarto vai estar mais ou menos aqui. Certo? Vamos assumir como 1/4 está mais ou menos aqui. E agora o menos 2. O menos 2 vem aqui para baixo, no y. Não retornou o menos 2. A gente vai até lá. Aqui, ó. E aqui é o ponto. É esse ponto aqui quando o y é menos 2 e quando o x é 1/4. Agora vamos atribuir outro valor, pessoal. Vamos atribuir o valor, um exemplo aqui de valor, atribuir o valor 1. No lugar do x, vamos atribuir o valor 1. Vamos apagar isso aqui que está aqui em cima. Pessoal, já de cara, o que é que vocês conseguem dizer? Que eu coloquei o logaritmando igual a 1. O que é que isso vai ocorrer? Eu não sei se vocês lembram quando eu disse lá atrás, mas sempre, pessoal, sempre que a gente tiver um logaritmando aqui, ó, igual a 1, isso significa que esse nosso resultado aqui vai ser igual a 0. Logo a gente já faz de cara aqui que nossa imagem vai ser 0. E esse vai ser o ponto, ó, 1 aqui e 0. Certo? Agora vamos utilizar o 4, o número 4, para a gente poder fazer isso aqui. E bem, pessoal, vamos substituir aqui pelo 4, isso é um 4, já para reaproveitar, não ter que fazer novamente, não ter que apagar, aliás. Vamos lá, a gente vai colocar o 2 elevado ao y, que tem que ser igual ao 4. E o 4 pode ser escrito como? Como 2 elevado a 2. Então vai ser 2y igual a 2 elevado a 2. A gente já tem bases iguais, vai ficar y igual a 2.
Ou seja, quando o x for 4, o y vai ser 2. O x é 4, aqui o y vai ser 2. O ponto vai ser exatamente aqui. E com isso aqui que a gente tem, a gente já consegue esboçar um gráfico. Um gráfico mesmo que maluquinho, mas a gente já consegue esboçar. Não vai ficar lindo, perfeito, que nem um desenhista profissional, mas vai dar para dar a noção para você de como é que um gráfico desse se comporta. Como é que um gráfico de uma função exponencial se comporta. Ela se comporta mais ou menos assim, ó. Aqui crescente, dessa maneira. Certo? E pessoal, se vocês olharem aqui, nessa parte aqui de baixo, ele ia continuar e se aproximando, só que ele nunca ia encostar nesse eixo Y. Aqui, lembrando que aqui é eixo Y e aqui é o eixo X. Certo? A gente encontrou aqui o desenho, o esboço gráfico de quando o logaritmo de x, né? Aqui é o esboço gráfico dele crescente. Agora vamos encontrar dele decrescente? Vamos lá, pessoal. Depois de já ter visto o esboço do gráfico, quando a nossa base é maior do que zero, ou seja, quando o nosso gráfico é crescente, agora veremos quando A for maior do que zero e menor que 1. Tá? Agora a gente vai utilizar uma base fracionária. Ok? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos atribuir os mesmos valores que a gente atribuiu a x no outro caso e vamos ver o que é que vai nos resultar aqui. Tá? Lembrando, pessoal, que vocês podem utilizar valores que para vocês sejam melhores. Tá? Aqui no x, contanto que não sejam igual a zero nem negativos. E pertencentes aos conjuntos números reais, claro. E agora a gente mudou aqui, a gente tem uma base 1 sobre 2. E a gente vai ter uma função decrescente. Vamos ver como é que vai ser esse gráfico. A gente vai pegar o log de 1 sobre 2. E a gente assume o x como sendo 1/4. Ou seja, o nosso logaritmano vai ser 1/4, que tem que ser igual a y. Vamos lá, fazer isso elevado a isso, que tem que ser igual a isso. Vai ser 1 sobre 2 elevado a y, que vai ser igual a 1 sobre 4. 1/4. Isso aqui a gente pode escrever como? A gente vai inverter aqui e mudar o sinal do expoente. Lembrando que aqui tem um expoente, que é o expoente 1. Certo? E vai ser o seguinte, a gente vai reescrever dessa maneira, que vai ser igual a 2 elevado a menos 1, y igual a 1 sobre 2 elevado a 2. Beleza? Só que lembrando, a gente tem aqui, ó, o que a gente vai fazer? Sempre propriedade de potência. Quando a gente tem uma potência no expoente e a gente está elevando a outra potência, a gente multiplica a potência de dentro pela de fora e mantém a base. Vai ser 2 elevado a menos y, que vai ser igual. Aqui a gente inverte e troca o sinal de expoente que nem foi feito. Menos 2. E aqui a gente já tem as bases iguais. A gente cancela as bases e trabalha só com os expoentes. Mas, professor, agora a gente tem um número negativo ali. O que, é que a gente faz? Tanto de olhados, a gente vai multiplicar por menos 1. Y, depois de multiplicado, vai ficar y igual a 2. Beleza? Ou seja, quando a gente tiver um número 1/4 do domínio na imagem, ou seja, no y 1/4, no x 1/4, aliás, desculpa, no y a gente vai ter o número 2. Tudo bem? Agora, utilizando o número 1 como sendo nosso x, assumindo o x como valor, o 1 como valor de x. Vamos lá fazer essa alteraçãozinha aqui rapidamente e vamos efetuar da mesma maneira, pessoal. E aqui, ó, a gente não encontrou quando o x é 1/4. 1/4 vai ser mais ou menos aqui. Vamos colocar 1/4 como sendo aqui. Um pouco mais para cá. Aqui sendo o meio, certo? O y vai nos retornar o 2. Então vai ser para cima. E porque tá estranho. Aqui. Mais ou menos aqui o nosso ponto. Onde a gente quer. E agora assumindo o como 1. Vamos apagar aqui, aproveitar esse desenho aqui já. Usando o nosso logaritmando como 1. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai levar esse a esse. Mas pessoal, o nosso logaritmando é 1. A gente fez no outro também. Sempre que o logaritmando da função logarítmica for 1, a gente vai ter 0. Então a gente já faz de cara aqui. Ou seja, quando o x é 1, o y é 0. Então a gente encontrou esse ponto aqui. Esse pontinho aqui, ó. Beleza?
Agora a gente utiliza no 4. Vamos colocar aqui, já aproveitar aqui e fazer o 4 disso aqui. Agora sim a gente pode colocar. A gente vai fazer 1 elevado ao quadrado, 1 sobre 2 elevado a y. A gente já viu que é a mesma coisa que 2 elevado a menos y, certo? Que isso vai ser igual a 4. E 4 pode ser escrito como 2 elevado a 2. Já vamos colocar aqui. A gente já igualou as bases. Ou seja, a gente trabalha só com o expoente, que a gente vai ter menos y igual a 2. A gente vai multiplicar aqui para fazer com que esse y seja positivo. E vamos ter y igual a menos 2. Ou seja, quando x for 4, o y vai ser menos 2. E vamos encontrar isso graficamente? Quando x for 4, aqui, o y vai ser menos 2. Nós temos o menos 2 aqui, e nós temos o 4 aqui. Então, vai ser esse ponto. Aqui a gente já consegue esboçar mais ou menos o gráfico. Vai ser mais ou menos assim. Certo? Vou fazer um pouco mais grosso para vocês entendam. O gráfico ele vai ser mais ou menos dessa maneira aqui. Ok? E aqui, que nem o outro gráfico que a gente fez o positivo, ele podia ir aqui infinito, que ele não quer tocar aqui. Tudo bem? E assim nós conseguimos formar, junto comigo e vocês junto comigo, ver o comportamento gráfico, ver as propriedades do logaritmo, aliás, a definição do logaritmo. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero que gostem. Se gostaram, deixem um joinha. Vou fazer aqui uma mãozinha. Deixem um joinha. Se inscrevam e ativem o sininho. Muito obrigado e até a próxima. Um beijo no coração de vocês.